Direito EAD com a gente, né? Meu nome é Luiz Felipe Ogawa, sou analista de conteúdo da Saraiva Educação, sou formado em Direito e especialista em formação em Educação à distância. Nessa semana, a gente abordou diversos tópicos aí sobre o EAD no Direito. Na segunda-feira, a gente teve a live, o Direito 100% EAD, previsões e próximos passos. Nós tivemos na terça-feira um infográfico sobre as análises e perspectivas do curso de Direito em EAD. Na quarta-feira, nós tivemos o webinário Como funciona o processo de autorização do curso de Direito. Na quinta-feira, nós tivemos o e-book Guia Passos para abrir um curso EAD. E hoje nós estamos finalizando essa semana com o webinário Curadoria de Conteúdos para Disciplinas EAD de Direito. Antes de tudo, eu gostaria, de pedir para você fazer um favor, pedir esse favor para vocês assinarem o nosso canal do YouTube, de ativar o sininho, para receber todas as notificações com os conteúdos que a gente atualiza periodicamente. Também, por favor, nos enviem perguntas no chat para a gente conseguir acompanhar vocês, e sentir como estão, se vocês estão conseguindo compreender cada um dos tópicos aqui abordados. Então, sintam-se livres para trazer todas as perguntas aqui. E conosco, meu caro amigo e colega de trabalho aqui, Murilo Angelidia dos Santos. Ele é professor universitário, advogado especialista em direito educacional. Ele é Head de Desenvolvimento de Negócios e Inovação Acadêmica da Saraiva Educação. E em sua trajetória profissional, ele já lecionou em IES públicas e privadas, em disciplinas presenciais e também à distância. Ele atuou na gestão acadêmica como coordenador do curso de Direito. Ele já foi gestor de centro universitário e membro de núcleos docentes estruturantes de diferentes cursos de Direito. E também foi coautor do capítulo Gestão Acadêmica Eficaz para o curso de Direito da obra Análise Setorial da Educação Superior Privada da Roper Educação em 2018 e também é nosso autor da casa da obra Noções Essenciais de Direito em 2020, publicada em 2020. Queria dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Luiz. Um prazer estar com você, mesmo à distância. Boa tarde a todos os inscritos na nossa semana do Direito EAD. Para mim é um prazer estar aqui com todos nós da Saraiva e com todos os nossos ouvintes. Obrigado, Murilo. Bom, sem mais delongas, hoje a apresentação vai ter muito conteúdo, então vamos iniciar. Entrando aqui no que vamos abordar, a gente tem aqui o slide. A gente vai tratar sobre 7 tópicos, A gente vai tratar sobre o que é a curadoria de conteúdo, por que a curadoria educacional é tão importante, quais são os desafios da curadoria educacional no curso de Direito, quais são os passos do processo de curadoria educacional, quais são os impactos dessa curadoria na avaliação do MEC para autorização dos cursos de Direito, EAD, e como funciona esse processo de curadoria educacional para os conteúdos que compõem o nosso produto DONS, e como que essa curadoria é facilitada pelo produto. Indo aqui já para a primeira pergunta, o que é a curadoria educacional? Nós temos que a palavra curadoria, ela vem do latim curator, e ela significa aquele que administra e aquele que tem cuidado e apreço. Então, no contexto educacional, no que diz respeito aos conteúdos, nós temos que a curadoria de conteúdo é um contínuo processo de análise, planejamento, gestão e avaliação. Então, esses são os pilares da curadoria de conteúdo. Indo para a segunda pergunta, por que a curadoria educacional é tão importante? Nós vamos ver mais para frente muito a fundo cada um dos passos da curadoria educacional e vocês vão conseguir enxergar mais nitidamente cada um desses pontos. No entanto, é bom a gente ressaltar a importância do que ela pode nos trazer. Então, sob uma perspectiva institucional, nós temos que a curadoria educacional ela promove diversos benefícios,
Dentre eles, a gente tem melhores condições de trabalho aos seus funcionários, sejam eles professores ou não, uma inovação do ensino, ou seja, ela torna possível a utilização de recursos multimídia e a implementação de metodologias ativas no ensino-aprendizagem. Nós temos uma maior facilidade em ampliar o catálogo da disciplina, de disciplinas da instituição de ensino, uma maior qualidade dos materiais educacionais, uma maior motivação e engajamento dos estudantes em seu ensino, um aumento do índice de satisfação dos discentes, um ensino compatível com o esperado pelo mercado de trabalho, uma redução da taxa de evasão sempre muito altas em diversos cursos do ensino superior, uma redução de gastos e uma divulgação positiva da instituição, entre outros. E aí eu queria ouvir também no Murilo, né, sobre na perspectiva de uma IES, né, você que já atuou como coordenador, né, e teve toda essa bagagem, né, Murilo, eu queria ouvir, né, também a importância dessa curadoria. Luiz, olha, a curadoria, acho que você definiu com perfeição, né? Não preciso entrar em mais detalhes em relação à curadoria. O que é importante é a gente entender o papel da curadoria nas instituições de educação superior. A gente sabe que, dentre as diversas exigências do Ministério da Educação, principalmente por meio do instrumento de avaliação de cursos de graduação, nós temos dois indicadores, especialmente, que são muito voltados a esse trabalho de curadoria. Eu entendo até, conforme você bem explicou, que a curadoria não está restrita a só esses dois indicadores, tá? Mas eu vou reforçar esses dois que são os mais importantes. Em primeiro lugar, nós temos a ideia do material didático. Existe o indicador 1.18 do instrumento de avaliação de cursos, e aqui vou me restringir ao instrumento de avaliação de curso de graduação para autorização, afinal de contas, nós estamos falando de direito EAD, direito EAD, estão todas as instituições que pretendem oferecer um curso de direito EAD no seu portfólio, devem se basear nesse instrumento, que é o instrumento de avaliação para autorização de curso, ou seja, para quando o curso entra no portfólio da instituição. Então, os dois pontos-chave, um ponto é o ponto de material didático, né? Então, o material didático tem que estar bem descrito, né? A metodologia utilizada para o material didático tem que estar bem descrita no PPC, que é o projeto pedagógico de curso, e ele tem que possibilitar o desenvolvimento da formação definida no próprio PPC. Lembrando a vocês todos, né? O PPC o que é? O projeto pedagógico de curso é aquilo que o curso pretende fazer. O projeto pedagógico de curso, ele está baseado no PDI, ou seja, no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição. Ele também está baseado nas diretrizes curriculares nacionais. E ele é justamente tudo aquilo que você projeta para o seu curso, inclusive para o tipo de profissional que esse curso pretende formar. Então, o material didático é aquilo que vai dar vida ao PPC. Então, é muito importante que ele permita o desenvolvimento, né, daquilo que foi definido, e focando principalmente em abrangência, aprofundamento, na coerência, em tudo aquilo que o PPC prometeu. Muito bem. Também é importante que essa curadoria cuide de outros elementos, né, que é a correlação daquele material com a bibliografia de cada uma das unidades curriculares do curso, né, bibliografia básica, bibliografia complementar, que também cuide da acessibilidade, né, e é importante cuidarmos de aspectos dos mais diversos aspectos da acessibilidade, inclusive acessibilidade pedagógica, né? Então, o material didático é importantíssimo que tenha todos esses cuidados. Normalmente não é só de uma pessoa. Ele tem um grupo de pessoas que está na instituição de educação superior, especialmente focado na observação desse material, que é a chamada equipe multidisciplinar. Essa equipe, normalmente, como o próprio nome diz, ela é formada por profissionais diversos, né? Não são necessariamente professores da instituição, mas podem até ser, né? Podem ter professores que tenham lá na sua carga horária, de tempo parcial, de tempo integral, tenham horas de dedicação a esse trabalho de curadoria na equipe multidisciplinar, mas é importante que essa equipe seja formada por pessoas que tenham experiência tanto em comunicação digital, em acessibilidade digital
em comunicação de desenho instrucional, né, o design instrucional, e que tenham formação ou mínimos conhecimentos básicos, elementares de pedagogia, de técnicas pedagógicas, de metodologia de ensino e de aprendizagem. É por isso que essa equipe, ela é uma equipe que não trabalha sozinha, né? Não é só o conteúdo em si, não é só o que o conteúdo desenvolve em relação àquilo que foi prometido e desenhado no PPC, mas também outros aspectos, né, metodológicos, aspectos de acessibilidade e de própria construção do conteúdo que essa equipe é responsável. Então, acho que pensando nas instituições, são esses 2 pontos que eu destacaria, né? Mas veja como tem bastante gente trabalhando só nesses 2 pontos, né, Luiz? Sim, percebe bastante, né, Murilo? Pelo visto, realmente, né, como a gente quer trazer aqui, não é um certo preciosismo, né, essa atenção à curadoria. A gente vai conseguir com que a instituição faça, né, com que atenda os indicadores, né, e para atender esses indicadores, a gente vê a complexidade do trabalho, né. Então, no aspecto regulatório, a gente vê que tem muito trabalho a ser feito. Indo aqui para a terceira pergunta, né, quais são os desafios da curadoria educacional no curso de direito? A gente tem que por muito tempo, né, as instituições de ensino superior, elas se recusaram a aceitar a mentalidade de que elas são empresas. Então o ensino, né, existia um certo impedimento de aceitar que o ensino era objeto sim passivo de ser uma mercadoria, de ser comercializado, né. Então, estratégias de cultura organizacional, marketing, design, customer success, tecnologia, entre várias outras áreas, isso acabou ficando de lado, né. Então, por conta disso, se perdeu vários potenciais alunos e mesmo aqueles que já estavam matriculados. Então, no contexto pandêmico, né, quando a gente olha para os cursos de direito que são predominantemente presenciais, né, e por mais que a gente tenha sim a liberação do MEC em 2019 de 40% da carga horária na modalidade EAD, e recentemente, agora em julho mesmo, 100%, os professores, eles ficaram sobrecarregados e os alunos também trancaram ou cancelaram a matrícula de cursos. E a gente percebe essa dificuldade de conseguir acompanhar a digitalização, principalmente do ensino, né, principalmente pelos cursos de direito serem muito tradicionais, né. A gente tem aquele método de ensino tradicional do professor e a lousa, e à frente dele, os alunos, os estudantes, recebendo passivamente esse conhecimento. Então, a curadoria educacional, ainda que ela seja mais uma peça nesse quebra-cabeça, ela refletirá sim o todo. Então, é fundamental que a instituição ela possibilite esse ambiente em que essa curadoria seja possível e também que ela seja estimulada. Então, aqui no próximo slide, a gente tem que a gente pode atravessar diversos fatores que vão influenciar diretamente na curadoria. Como o Murilo já trouxe, a gente tem uma abordagem multidisciplinar. Então, o foco aqui não são simplesmente os professores. A gente tem que dar um passo para trás e olhar sob uma perspectiva institucional. Então, aqui a gente vai ver que alguns fatores seriam o regulatório, o jurídico, financeiro, tecnologia, cultura organizacional, marketing, design, customer success, perfil dos estudantes, a existência ou não de uma equipe dedicada, se os docentes têm a experiência com conteúdos e aplicativos digitais, entre outros. Para que isso fique mais claro, a gente trouxe uma lista de perguntas para a gente conseguir entender quais são algumas perguntas que a gente pode se fazer mesmo para conseguir ter essa orientação. Se estamos no caminho certo, como a gente vai se orientar na curadoria educacional. Então, na perspectiva do regulatório, a gente tem qual a modalidade do curso oferecida? É presencial? Semipresencial? À distância? Se for semipresencial, qual é a porcentagem máxima de carga horária em EAD que é permitido? Quais são os indicadores do instrumento de avaliação de curso de graduação, o ISG, que o Murilo já trouxe, que envolve a curadoria dos conteúdos?
o que é estabelecido como obrigatório nas DCN, né, nas diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito. Indo para o próximo slide, a parte financeira. Há orçamento para contratar uma empresa terceirizada para a curadoria? Se for realizada internamente a curadoria, há orçamento para contratar um time dedicado para ela? E qual o preço necessário para que o curso, o ensino que a instituição pretende oferecer, vai ser necessário? Indo para o próximo slide, a parte de tecnologia. Qual é o AVA a ser utilizado? Quais são os formatos de conteúdo que podem ser disponibilizados nesse AVA? Quais são as limitações do AVA? Vai haver um treinamento para manuseio para os docentes? Além do AVA, outra plataforma será utilizada? Em qual plataforma serão armazenados e geridos os conteúdos? E é indispensável, isso é um ponto muito importante, os dados. É indispensável que o AVA gere dados de utilização. E como isso será feito? Isso será possível? Os dados, sempre lembrando, eles norteiam para onde a gente está indo. Então, eles são um pilar, são realmente muito importantes nesse momento. Indo para o próximo slide, nós temos a parte de marketing. Quais são os pontos fortes da instituição e os pontos fracos? Quais são as oportunidades a serem exploradas? Existem ameaças? Quais são os diferenciais da instituição? O público-alvo da instituição? Os concorrentes? Quais são os erros desses concorrentes e os acertos? Para a parte do design, a gente vai ter uma padronização visual. Então, qual é essa padronização visual? Quais são as cores? Qual que vai ser os aplicativos que vão ser utilizados? Vão ser slides, gravações? Como que isso vai ser feito? E de que formas a acessibilidade desse conteúdo será introduzida? O Murilo bem trouxe sobre acessibilidade aqui, e isso é muito importante, como ele será utilizado. No próximo slide, a gente tem o perfil dos estudantes. Qual a porcentagem de cada classe social de estudantes? Qual é a idade média dos estudantes? Quais são os interesses deles? Os hobbies? Eles já exerceram trabalho? E quanto tempo disponível eles possuem durante o dia da semana? Tem pouco? Muito? Isso realmente influencia diretamente na curadoria. No próximo slide, se a existência ou não de uma equipe dedicada. A curadoria será realizada internamente ou por uma empresa terceirizada? Se for realizada internamente, haverá um time dedicado para a curadoria? Se for realizada internamente e não houver um time dedicado, quais são as condições para que o docente, os professores que estão lá na ponta, façam essa curadoria? No próximo slide, nós temos a experiência desses docentes com conteúdos e aplicativos digitais. Eles sabem manusear os conteúdos digitais? Eles estão familiarizados com as redes sociais? Eles têm experiências com o aplicativo Microsoft Office? A experiência com aplicativos Adobe? Experiência com gravações e com metodologias ativas? E por fim, né, a gente tem aqui, quantas perguntas poderão ser facilmente respondidas? Por quê? Como eu falei, todas essas respostas, elas vão basear o caminho da curadoria educacional. E aí eu também queria ouvir do Murilo, né? O Murilo, o que você acha a respeito de todos esses fatores que influenciam na prática docente? O que você tem a dizer sobre isso? Luiz, olha, também, como você já mencionou, existem vários aspectos do instrumento de avaliação de curso, das próprias diretrizes curriculares que estão envolvidos, tá? Mas para a gente não se alongar e depois abrir espaço para perguntas e tudo mais, eu vou destacar um dos indicadores, que é o indicador 1.19 do instrumento de avaliação de cursos, focando principalmente na autorização, mas ele também vale para reconhecimento de curso, tá? São os procedimentos de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, assim como procedimentos de avaliação desses mesmos processos, tá? E aqui eu acho importante, eu sempre repito isso, quem já me ouviu em algum lugar já deve ter me ouvido falar disso, que o nome, até o nome, esse nome se inovou, né? Porque antes a gente falava em processo, no singular, processo ensino-aprendizagem, como se fosse um processo só. Nós nos aprimoramos tanto a partir do uso de TICs, né, de tecnologia educacional, que hoje nós devemos considerar que são dois processos, né, dois processos interdependentes, que é um processo de ensino e o processo de aprendizagem. O processo de ensino mais na mão do
professor, do tutor, e o processo de aprendizagem mais na mão do aluno, mas que precisam ser acompanhados. A instituição precisa, por meio dos gestores de núcleo tecnológico, de núcleo de EAD, a instituição precisa acompanhar e avaliar esses processos, ver se esses processos têm a devida efetividade, se eles cumprem o seu papel e se podem ser mais efetivos. Então, isso precisa ser uma constante na instituição. Tá? Então, a primeira coisa é sempre que os processos, eles não são um fim em si mesmo, né? O processo ele precisa acontecer como uma etapa, como um meio para que o estudante aprenda. Então, nós temos que, em primeiro lugar, como eu já citei no outro exemplo, na outra resposta, o próprio projeto pedagógico do curso. Esse é o documento essencial, gente. Esse é um documento que passa por muitas pessoas, que o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, né, ele é o órgão que cuida desse PPC, da atualização desse PPC, da própria fiscalização de cada um dos aspectos do PPC, para ver se de fato aquilo se torna realidade, se aquilo se torna efetivo. E esses procedimentos têm que estar muito bem acompanhados, principalmente por indicadores que a própria instituição estabeleça. Né? Para o instrumento do MEC é um indicador só, mas dentro da instituição você pode ter inúmeros indicadores. Você falou, por exemplo, de equipe de CS, Customer Success. É uma equipe de relacionamento com o aluno. Nas instituições existem isso, né? Uma equipe de relacionamento. Muitas vezes nas instituições, essa equipe de relacionamento, ela está muito mais focada em questões financeiras do estudante. Então, essa equipe de relacionamento, ela pode ter um trabalho mais amplificado, né? Ela pode ter um trabalho mais integrado com outras equipes da instituição, como, por exemplo, o próprio NDE, como, por exemplo, as equipes multidisciplinares de cada um dos cursos, ou direcionadas para cada um dos cursos. E o que é mais importante, todos na instituição conhecendo dos processos, né, das ferramentas de ensino e de aprendizagem à disposição dos estudantes e dos professores. Eles que vão fazer virar a operação da instituição. Não faz sentido uma instituição com funcionários, com uma estrutura, mas que não ensine bem, que o resultado da aprendizagem seja ruim. Né, seja medido pelas provas, seja medido durante o processo, né, de ensino, de aprendizagem, mas também nos resultados finais, principalmente ENAD, né? Exames, no caso do direito EAD, o exame de ordem. O exame de ordem vai ser o mesmo. Né? É importante a gente não perder de vista isso. O exame de ordem para o curso de direito presencial é o mesmo exame de ordem para o curso de direito EAD. Né? Então, eu sempre brinco em sala de aula, quando eu falo com meus alunos de direito, olha, o aluno do noturno costuma falar, não, mas é que eu sou do noturno, professor, eu trabalho o dia todo, pô, pega leve, né? Não existe isso, né? Não existe pegar leve ou pegar hard. O que existe é o seguinte: nós temos que levar a sério os processos de ensino e de aprendizagem. O aluno deve levar a sério o que ele quer com o curso de direito, e muitos deles entram no curso de direito com desejos e objetivos muito claros, desde o primeiro ano de curso. Eles querem concurso, eles querem advogar. Agora, tanto para advogar quanto para qualquer outra profissão jurídica que dependa de concurso, o estudante precisa ter resultados efetivos ao final do curso. E se ele percebe que o curso não garante isso a ele, há uma tendência grande de evasão. Então, veja como está tudo relacionado, né? A cobrança, a evitar a evasão, tudo está relacionado, e principalmente na EAD, até por conta da tecnologia facilitar e encurtar caminhos e processos, é que as coisas precisam andar mais juntas ainda. As engrenagens têm que estar muito bem azeitadas, tá certo? Então, pensando nesse processo, é importante lembrar da autonomia do estudante. Na EAD é muito maior, a EAD é muito maior, mas autonomia não significa se vira, não é? É importante que todo o conteúdo, todo o material didático esteja diretamente relacionado com as ementas, direcionado com a bibliografia. É importantíssimo que o aluno efetivamente leia, estude, não é? Então, o sistema tem que garantir isso, né? Tem que garantir esses mecanismos que garantam uma formação, uma natureza formativa, de acordo com o que foi planejado no PPC. Tá certo, Luiz? Acho que esses são os pontos-chave, e levando em consideração que esse indicador do instrumento de avaliação de curso de graduação, ele é um indicador que, dentro da instituição, ele pode ser transformado em inúmeros indicadores, né? Desde nível de satisfação do estudante, desde a avaliação dos objetos de aprendizagem, enfim, tem uma inúmeras possibilidades aí para a gente
continuar acompanhando e constantemente acompanhar esse processo de aprendizagem, de ensino e avaliação desses processos. Obrigado, Murilo. A gente consegue ver, né, que é um mundo para ser explorado aí, né, que a gente consegue realmente atingir uma qualidade de ensino, dando atenção para cada um desses fatores, né. E a gente vai aqui para a quarta pergunta, né, quais são os passos do processo de curadoria educacional em si? Indo para o próximo slide, a gente tem que a curadoria educacional, ela é instrumentalizada pelo design instrucional. O design instrucional, ele bebe de diversas fontes. Então ele vai ter insumos de educação, de psicologia, de design, comunicação, gestão de projetos, engenharia de produção e tecnologia. Então, como o Murilo já trouxe também, essa equipe multidisciplinar reflete muito o papel do design instrucional dentro da curadoria educacional. No próximo slide, a gente vai entender um um dos principais processos desse design institucional é o modelo AD, que são as iniciais em inglês, né, do Analyze, Design, Develop, Implement e Evaluate. Traduzidos, né, eles seriam análise, planejamento, desenvolvimento, implementação e avaliação. Então a gente vai entender agora cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a análise. Então, respondidas aquelas perguntas, ou pelo menos algumas delas que a gente elencou nos fatores que influenciam a curadoria, a gente vai ter insumo para identificar qual é o que é o problema educacional. Então, onde estamos? Qual é o nosso modelo de ensino? Né? É um modelo de ensino tradicional? Né? Quais que são as reclamações dos estudantes em relação a isso? Né? Eles estão animados? Eles estão engajados nesse ensino? Né? Como os professores também estão em relação a isso? Eles estão confortáveis? Eles estão é, eles estão bem com esse ensino, estão confortáveis realmente de lecionar dessa maneira? E é onde a gente quer chegar, né? A gente vai implementar metodologias ativas, a gente quer um ensino digital, a gente vai ir para o semipresencial. Quais que vão ser os instrumentos para que isso funcione? E o 100% EAD, né? Como o Murilo falou também, quem que vai auxiliar os estudantes a entender como se manuseia esse curso, né? E os próprios tutores também, né? Como que eles vão ser treinados? E assim por diante. A gente tem um problema educacional que bebe de muitos fatores, certo? Então, indo para o próximo slide, a gente identificado o problema educacional, a gente tem a etapa de planejamento, em que se elabora essa matriz de design instrucional. Aqui a gente tem a estrutura básica da matriz de design. Então, ela é composta por unidades de estudo e dentro de cada unidade, os objetos de aprendizagem. Mas para a gente conseguir formular essa matriz, a gente vai ter que determinar diversos pontos. Aqui a gente elencou alguns deles. Então, o cronograma de entregas, a plataforma para armazenamento dos conteúdos, a plataforma para disponibilização dos conteúdos, para acompanhamento dos fluxos de produção, as planilhas controles ou outros meios de controle para conseguir gerir esse processo, as unidades de estudo, os formatos dos objetos de aprendizagem. E aqui a gente consegue adentrar muito fundo na parte pedagógica, né? A gente tem diversos formatos, a gente tem textos, hipertextos, áudio, imagem, multimídia, vídeo, questão, atividade de metodologia ativa, e cada um deles exige uma complexidade de produção e também dentro do ensino de aprendizagem, ele se relaciona de diferentes formas com o aluno. Então, isso pode ser explorado ao máximo aqui, certo? A gente consegue trabalhar, né, unidades de estudo muito complexas com diversos recursos multimídia e assim vai. A estrutura de cada formato, então, como que é o texto? Como que o texto vai ser composto? Ele vai estar elencando os objetivos de aprendizagem para os alunos, ele vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão ou não, né? Ele vai ser um bloco inteiro de texto. Como que isso vai ser repassado para os alunos? Na gravação, qual que é o roteiro do professor? Como que ele vai gravar esse vídeo?
vão ser perguntas que ele vai responder, vai ser vídeos curtos, longos, e a duração de cada formato, né? Exatamente esse ponto. Então a gente vai ter textos muito longos ou textos mais enxutos. Os áudios, né? A gente tem até os podcasts hoje em dia. A gente pode explorar de maneira trazendo diversos professores de diversas áreas para abordar um assunto. E os responsáveis pela gestão e por cada etapa de produção desse formato. Então, no vídeo, às vezes a gente tem um professor, né? O texto, a gente pode contratar especialistas da área. Então, a gente pode direcionar a diversos responsáveis em cada uma dessas etapas. Os materiais de apoio de cada formato. Então, o professor vai ter que gravar um vídeo, né? Como ele vai gravar? Por qual meio ele vai gravar? Tem diversos aplicativos para gravação. Qual que ele vai ter contato? A proporção de quantidade de cada formato. Então, a gente não pode ter uma despadronização total. Ah, agora é texto, agora é vídeo, agora é áudio, aí depois na outra unidade, agora é texto, questão e metodologia ativa. Isso confunde o aluno, não auxilia a ele ter uma compreensão do que ele vai lidar daqui para frente. Então, existe a necessidade de uma proporção dessa quantidade, né? E os objetivos de aprendizagem de cada objeto de aprendizagem. Indo para o próximo slide, a gente trouxe aqui que a escolha dos formatos ele tem embasamentos teórico-pedagógicos. Então, a gente tem o insumo da psicologia aqui, né? A gente tem o comportamentalismo, né? Em que o aluno, em contato com experiências diferentes, com comportamentos diferentes, ele consegue aprender. No cognitivismo, ele aprende por meio da relação do que ele já sabe, né, com o novo. Então ele precisa, para ele conseguir ver valor naquilo que ele está aprendendo, ele precisa ter uma relação do que ele já sabe com esse novo que ele está tendo contato. E no construtivismo, é o aluno com ambiente externo, com pessoas, né, e mesmo a interação entre conteúdos. Então a gente vê esse insumo da psicologia aqui e as teorias dentro de cada um deles, né? Então a gente elencou algumas que vocês podem dar uma olhada aqui. Indo para a próxima etapa, a gente tem o desenvolvimento. Então, a gente realizou todo esse planejamento e essa parte mais complexa, né? Porque você envolve diversos pontos, inclusive a comunicação, qual é a forma de linguagem, é uma linguagem dialógica, como que ela é, né? Então, indo para a próxima etapa de desenvolvimento, a gente vai ter que os recursos vão ser movimentados para a produção dos conteúdos. Então, a gente vai ter que garantir os materiais de apoio, a qualidade desses conteúdos, tanto na perspectiva técnica quanto na perspectiva gramatical e etc. A gente vai ter que ter também um cuidado com os direitos autorais. Imagina, né, se dentro de um conteúdo você encontra um PDF de um livro. Isso é problemático demais, né? Então, isso não pode acontecer. A gente também tem que garantir que os recursos midiáticos eles estejam funcionando. Imagina a frustração de um aluno clicando num vídeo para conseguir assistir e ele dá um erro, ele não funciona. Então, essa etapa é muito importante para a gente ter essa certificação de que tudo vai andar conforme o planejamento anterior. Indo para a próxima etapa, a gente tem a implementação. Nesse momento, a gente tem a disponibilização e a utilização em si, os próprios estudantes utilizando esses conteúdos, os próprios estudantes e também os professores, obviamente. Então, esse cuidado, nesse momento a gente tem que ter o cuidado. A gente inclusive recomenda, isso é uma recomendação desse modelo, que se utilize uma disciplina teste. Porque imagina, né, a gente lança diversas disciplinas acreditando que vai dar super certo e a gente tem um baita problema, não só uma, em todas. Então, por isso que a gente recomenda, né, existe a recomendação de uma disciplina teste, uma disciplina piloto. E também, nesse momento, a gente corrige eventuais problemas. Lembrando, excepcionalmente, né? A gente não está pensando aqui que vai ser, nossa, a gente vai ter que corrigir tudo, todos os problemas que vão surgir. Não, a gente já reparou na parte de desenvolvimento e aqui vão ser as exceções. A próxima etapa e última, né? A gente tem a avaliação. E essa etapa é o que vai dar fundamento, inclusive, para a gente ver se estamos nesse caminho correto para solucionar esse problema, caso ele já não tenha sido resolvido.
Então, o problema educacional que a gente elaborou lá atrás, né, ele foi solucionado ou não? Qual foi a efetividade dessa proposta de design instrucional? Como foi a interação dos estudantes com os conteúdos? Gerou mais engajamento, né? E quais formatos geraram mais engajamento? Foram encontrados problemas na utilização de algum formato? É como os professores têm lidado com cada formato de conteúdo. Eles têm tido dificuldades. Isso, inclusive, é um ponto muito importante, né? Porque se não estiver alinhado com os professores, e eles tiverem essa dificuldade, a gente não vai conseguir ter uma eficácia desse objeto. Não vai ter importância e valor dentro do ensino-aprendizagem. O que pode melhorar em cada etapa? E os gastos, né? O orçamento, altos ou baixos, eles têm feito sentido para cada formato? Então a gente consegue perceber que o design instrucional, ele traz uma proposta de solucionar um problema que a gente identifica no ensino-aprendizagem, né. E por meio dessa coleta de dados, esse planejamento, né, a gente consegue finalmente dar uma solução para isso que a gente sempre, no dia a dia, a instituição se depara. Então, a gente consegue ver que a multidisciplinaridade aqui é implementada de uma forma muito direta, né. E aí eu também queria ouvir do Murilo, né, o que que ele acha a respeito disso, né, de todos esses processos, qual é a importância de cada um deles no dia a dia, né, do docente? Luiz, olha, como a gente está focado, nós estamos dentro de uma semana de Direito EAD, então os inscritos são todos interessados em Direito EAD, eu vou procurar focar a minha resposta no direito, tá? E aí, eu vou começar dizendo o seguinte: o direito é uma ciência extremamente complexa, né? Para começar, ela não é só uma ciência social, é uma ciência social aplicada. Então aí você já percebe que a relação entre teoria e prática precisa ser muito intensa. Existia, acho que agora diminuiu bastante, tá? Mas eu não tenho dados para garantir em percentuais para afirmar isso, mas então eu vou fazer a frase de forma mais ampla. Existia uma tendência na modalidade EAD de uma simplificação. Então você, ao ensinar alguma coisa, né, você procurava simplificar a coisa. Porque normalmente EAD, os estudantes tinham mais dificuldade, estavam distantes do professor, não podiam perguntar, essa era a questão, então eu tinha que facilitar ao máximo o caminho do estudante, vamos dizer, usando a expressão popular, eu tinha que dar tudo de mão beijada, né? Tudo de forma mais simples, fácil e enxuta o possível. Isso no direito, e aí, de novo, focando no curso que a gente está considerando aqui, é muito perigoso. Porque o direito, se você entregar a situação sem o necessário questionamento, sem as necessárias ponderações, sem as necessárias, eh, sem os necessários estudos comparativos de convergências, de divergências que existem na doutrina jurídica, nós não podemos esquecer que a doutrina jurídica é fonte do direito. Ela está entre as fontes que constroem essa ciência que é complexa, né? Além da jurisprudência, além da legislação. Só em termos de quantidade de fontes de construção dessa ciência, eu já tenho aí a complexidade instaurada. Né? Então, a EAD ela tem um grande desafio com o curso de Direito. Ela tem um grande desafio. E o desafio é trazer essa complexidade para o material didático, para o design instrucional e para mostrar isso para o aluno. No direito, nem sempre, né? O mais um é igual a dois. Né? Eu tenho que entender todas as peculiaridades, eu tenho que entender que a norma ela existe dentro de uma determinada valoração social daquilo que ocorre na sociedade. Né? Muitas vezes a gente sente pegar uma mesma regra jurídica e ver a aplicabilidade dessa regra jurídica há 10 anos e hoje você vai ver que é diferente, porque são outros juízes, porque é uma outra sociedade em que nós estamos. Então, o direito ele tem que caminhar, ele não é uma ciência estática, apesar de ter leis escritas, né, ele não é uma ciência estática. Então, é esse o desafio da EAD, e a tecnologia ajuda muito nisso. Eu sou uma pessoa que gosta muito da tecnologia educacional, gosta muito de EAD, e acredito sim que o direito EAD é possível e com qualidade. Mas aí tem que considerar isso tudo que você falou. Então, primeira coisa, objetivos de aprendizagem.
Objetivo de aprendizagem, o aluno tem que entrar para o material didático, entrar para o objeto de aprendizagem, seja ele qual for, né, desde um texto, um PDF, direcionador, um mapa mental, enfim, uma videoaula. O objeto que ele vai entrar, ele tem que saber exatamente quais são os objetivos dele ao estudar esse objeto de aprendizagem. Tá certo? Isso é chave. Qual o meu objetivo aqui? Depois de terminar esse objeto, depois de terminar de estudar esse objeto, de secar esse objeto de aprendizagem, o que eu tenho que saber fazer? Então, esse que é o objetivo de aprendizagem. O aluno será capaz do quê após estudar aquele objeto, aquele grãozinho, né, dentro de um arcabouço, que significa uma disciplina, e dentro dessa disciplina, nessa disciplina em relação ao curso. Então, também a questão de interdisciplinaridade que você trouxe, né? Então, aprender o processo civil é fantástico, mas não faz sentido você aprender o processo civil completamente desvinculado do direito civil. Então, quando o aluno está aprendendo lá o direito contratual, ele já tem que entender em conjunto com aquilo que acontece no processo civil depois. Né? O direito de família, quando vai falar do divórcio. Então, tudo isso tem que estar interligado. Então, a interdisciplinaridade é fundamental. E por fim, e sempre em conjunto com a doutrina. A gente não pode esquecer da doutrina e da legislação. A doutrina e a legislação elas não precisam ser copiadas no material didático. O material didático pode direcionar para o estudo da doutrina, da legislação e da jurisprudência, do direito comparado, né? Claro, principalmente quando a gente compara direito estrangeiro em português, no caso Portugal e outros países lusófonos, mas o espanhol, de repente, a gente pode tentar uma tradução para facilitar para o aluno, lembrando que é graduação, não pós-graduação, não mestrado, né? Então, e o ponto final aqui, né, Luiz, considerando tudo isso que você trouxe, dos cuidados, né, de forma bem processual e tudo mais, é a atualização. Porque você tem conteúdos de direito espalhados na internet. Você procura no Google, você vai achar. Né? Agora, onde entra a curadoria? Nessa atualização constante. E no direito, a atualização tem que ser muito constante. Que até no exemplo que eu trouxe aqui, uma mesma lei, ou seja, uma lei que não foi modificada, ela é interpretada de forma completamente diferente com o passar dos anos. Porque o direito não é estanque, o direito não é imóvel, o direito ele sofre mutações. Né? E isso se dá a partir do quê? Da própria interpretação do direito. Então, é isso que EAD ou presencial tem que passar para o estudante. Decorar códigos não serve. Né? Decorar um doutrinador não serve. Eu tenho que entender como que se dá essa multiplicidade de formas de entendimento de uma mesma questão, de uma mesma legislação, e não só isso, mas da legislação e desse entendimento sobre a legislação aplicada à prática, porque o direito é uma ciência social aplicada, tá certo? Então, você trouxe os elementos, sim, mas voltando até na outra questão que a gente já trouxe aqui, Luiz, a questão é, eu preciso acompanhar cada um desses objetos de aprendizagem. Eu preciso avaliar esses procedimentos o tempo inteirinho. O aluno precisa avaliar, o professor precisa avaliar, e de uma forma com muita agilidade na correção de eventuais problemas e agilidade na atualização do conteúdo. O direito tem a atualização evidente, né? Então, reforma previdenciária. Poxa, pega tudo aquilo que você fez de direito previdenciário, joga no lixo e constrói tudo de novo, tá certo? Mas também existem as pequenas modificações, e a modificação, às vezes, em um artigo de uma norma, afeta uma série de outras normas. Né? Se for, então, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional aprovada, nossa, mexeu na Constituição, em todo ordenamento tem um efeito dominó de mexidas. Né? Então, não é só uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, uma reforma no processo de recuperação e falência. Tem uma série de coisas. Então, essa equipe multidisciplinar, os professores do curso, né? Na EAD a gente tem uma tendência até em valorizar muito o tutor, não que não deva ser valorizado, ele é fundamental mesmo, mas o professor, que é o responsável pelo conteúdo, né? Esse é uma pessoa que precisa, de fato, acompanhar muito, fazer a curadoria ou criar conteúdos, né? Ele tem um papel-chave, né? O professor tem um papel-chave, as videoaulas precisam ser o tempo inteirinho regravadas para atualizar, para adaptar o exemplo, ainda que seja só uma atualização de exemplo, Luiz, porque no direito se aprende muito mais com o exemplo mais recente, né? A gente ensinava impeachment, por exemplo, processo de impeachment no direito, em direito constitucional principalmente, que é onde se estuda o processo de impeachment, a gente ensinava até o último impeachment
a gente ensinava com o impeachment do presidente Collor. É muito mais fácil ensinar o processo de impeachment agora, com o exemplo da presidenta da Dilma. E mais, cruzando os exemplos ainda. Olha, aqui na época do Collor foi assim, na época da Dilma foi assim. Fantástico isso para o estudante aprender. E o objetivo maior é a aprendizagem. Então, essa curadoria tem que andar junto, né? De novo, com todas as equipes em conformidade. Tá certo, Luiz? Obrigado, Murilo. E é muito interessante aqui, né, que na curadoria essa complexidade, né, e infelizmente os estudantes acabam deixando, hoje em dia, a leitura dessa doutrina tão fundamental tem sido deixada de lado. Isso é um grave problema, inclusive e principalmente hermenêutico da legislação, né? Então, a gente consegue ver que o design instrucional consegue trazer diversas possíveis soluções de quebrar na cabeça, inclusive, dos estudantes, né, esse impedimento que existe para ir até a doutrina, né? Então, os conteúdos, obviamente, eles não vão dissecar toda a doutrina, isso é impossível, né? Mas eles conseguem construir o caminho para que esses estudantes não deixem de consultar a doutrina. A parte prática, inclusive, né, com as metodologias ativas, fundamental para a gente conseguir entender a aplicação, isso no dia a dia, inclusive com outros estudantes. A gente pode ter estudantes, né, especialistas, estagiários, né, dentro da graduação, e um escritório de direito civil que pode trazer insumos para a turma inteira, outros estagiários de direito tributário, e assim vai. Eu acho que a gente consegue trabalhar de diversas maneiras isso daqui. Trazendo algumas perguntas, inclusive, aqui, a Ana, ela traz, né? Como eu sei se a curadoria do meu conteúdo está boa? Com pesquisas, né? E ela também trouxe outra pergunta, né? Como eu posso facilitar ou otimizar o processo de curadoria dos conteúdos? Então, inclusive, nesse slide sobre a coleta de dados, é aqui que você vai conseguir identificar se o caminho escolhido foi o correto. Lembrando que o planejamento, ou seja, a ideia da solução por trás do problema educacional, ela é feita por uma equipe multidisciplinar. A gente não consegue trazer uma resposta que tenha respaldo sem a contribuição de diversos pontos de vista. A gente tem sim a pessoa do designer instrucional, só que ele vai ter que coletar essas informações dos especialistas dentro da área, senão a gente não consegue ter um fundamento nessa aplicação da matriz, né? E aí eu acabei respondendo, né, a Carolina Oliveira, que trouxe se é importante ter um profissional especializado para a curadoria. Fundamental, Carolina, fundamental, mas lembrando que ele não vai saber sobre tudo, é impossível, né? Ele vai ter que coletar as informações de várias perspectivas aí dentro da instituição. E aqui a gente vai para a próxima pergunta, e essa daqui eu passo para o Murilo, né? E quais são os impactos da curadoria educacional na avaliação do MEC para autorização do curso de Direito EAD? Murilo? Olha, Felipe, nós falamos, né, bastante disso, todos os indicadores do MEC e tudo mais. Então, sim, a curadoria, na medida em que ela é feita por diversos profissionais, né, a gente tem que entender que o MEC vai perpassar por vários dos indicadores, né, para chegar nessa avaliação. Então, cada indicador tem várias exigências, e em cada exigência acaba tendo atuação de profissionais diferentes. Então, aquilo que a gente falou, os inúmeros profissionais que trabalham, né, para a gente chegar num conteúdo de qualidade no direito, tá certo? Então, um exemplo, quando a instituição decide fazer o conteúdo internamente, ela acaba tendo que contratar muitos profissionais para que esse conteúdo chegue na ponta, ou seja, para o estudante e para o professor, o mais impecável possível, né? Sabendo que ainda possa ter o processo de correção, atualização, etc. e tal. Quando a instituição faz parcerias, e isso é permitido e desejável, inclusive, quando você pega qualquer legislação de AD, a parceria entre instituições e empresas está prevista, né? E aí você pensa em qualificação
desse conteúdo. Então, você já tem o conteúdo qualificado e você traz para dentro da sua instituição para ele ser aplicado. Então, já existe nesse trabalho de parceria um trabalho enorme de inúmeras pessoas, né? Pessoas da área de pedagogia, pessoas da área de design instrucional, os especialistas do conteúdo propriamente dito. Então, é aquele professor com experiência em chão de sala, né? Aquele professor que está acostumado a lecionar aquele conteúdo, aquela disciplina, e também o professor que é da área, porque quando você se dedica a uma área de estudo, tudo que você vê no mundo, na sociedade, você acaba tentando aplicar para trazer para dentro de sala de aula, porque quando você pisa na sala, a primeira coisa que o aluno te pergunta é sobre o assunto que está acontecendo na rua, na cidade, no país, né? No mundo. Mesma coisa na EAD. Quando o aluno chegar e abrir o AVA, ele quer um conteúdo atualizado e ele quer um conteúdo que permita que ele entenda aquilo que está acontecendo na cidade, no mundo e no país. Então, o conteúdo EAD bem construído, né, que passa por cuidados metodológicos, de acessibilidade, de coerência com os objetivos de aprendizagem, né, como se faz na Saraiva, com DONS, né, ele já entra na instituição com uma boa parte do caminho andado, né, e desde que ele seja constantemente atualizado, que também está na proposta de DONS, tá certo? Então, entendo que você facilita quando você tem esses tipos de contratos, tá certo? Obrigado, Murilo. Inclusive, falando sobre a DONS, a gente vai aqui para a sexta pergunta, né, sobre como funciona o processo de curadoria educacional para os conteúdos que compõem a DONS. Indo para o slide aqui, primeira apresentação do que é a DONS, que a gente aqui falou, né? Então, a DONS é um produto de disciplinas isoladas de graduação para auxiliar o docente e compor a oferta de EAD em cursos de direito. A gente tem o conteúdo da disciplina com a atualização fundamental que o Murilo trouxe, semestral, que ela vai ser entregue no AVA da instituição, podendo ser utilizado de diversas formas pelos docentes, e o aluno vai ter acesso diretamente no AVA, certo? Então, o público-alvo, indo aqui para o slide, o público-alvo da DONS são o público de graduação em direito, né? Então, nosso foco são os docentes, os estudantes, os coordenadores do curso e que desejam inserir uma experiência digital em seus projetos pedagógicos do curso, na modalidade EAD. E os gestores dessas instituições que buscam também formar egressos preparados para exercer o papel do profissional em direito em um mundo mais complexo e conectado. Os pilares do produto. Nós temos uma atualização constante e fundamental, conteúdos objetivos, uma aprendizagem significativa, recursos multimídia, qualidade Saraiva e uma abrangência dentro de cada disciplina dos diversos e principais temas de cada uma delas. Indo para os embasamentos teórico-pedagógicos, que nós inclusive já levantamos, nós tratamos do comportamentalismo por meio da instrução programada, com questões com feedbacks automáticos. Nós tratamos do cognitivismo, então, por meio da aprendizagem significativa, o aluno consegue construir o conhecimento a partir de uma aprendizagem contextualizada, ele consegue enxergar o que ele já sabe com o novo. E o construtivismo, então a gente tem a possibilidade de utilização da DONS como ferramenta de metodologias ativas, o protagonismo dos estudantes, que isso é fundamental e tão deixado de lado nos dias atuais, inclusive a metodologia ativa é conhecida há tempos, né? Então, são tempos de mudança e isso é fundamental, as metodologias ativas. A gente também tem o ensino híbrido, podendo combinar as experiências presenciais e à distância. E atividades e conteúdos que podem ser combinados nessa dinâmica. Nós temos o e-learning e a aprendizagem multimídia. A gente consegue trabalhar tanto com textos, né, palavras, quanto imagens, vídeos também. E a gente também tem o microlearning, que por meio de conteúdos fragmentados, a gente consegue ter uma aprendizagem mais significativa. Então, a estrutura da DONS, ela é composta, obviamente, como a gente já trouxe aqui, com a matriz de design instrucional. A matriz, ela vai
trazer as unidades de aprendizagem de cada uma das disciplinas e dentro de cada unidade de aprendizagem a gente vai ter os objetos recorrentes, aqueles que vão aparecer em todas as unidades, que são os textos de introdução, introduzindo a disciplina, os mapas mentais, os textos de apoio, vídeos de apoio, questão quiz e questão discursiva. Com objetos variáveis, podendo ou não aparecer em todas as unidades, nós temos as questões OAB, concurso, modelo ENAD e o material complementar. Então a gente consegue aliar também a prática dos concursos públicos, que são carreiras muito almejadas dentro do público de graduação em direito. A metodologia, então, como que ela é trabalhada? Nós temos a apresentação dos conteúdos, então a gente tem a apresentação do tema da unidade de modo geral, por meio do texto de introdução, e os mapas mentais, que são animações, e são muito elogiadas, inclusive, esse material, né? Que a gente consegue trazer um conteúdo muito bacana, uma animação, né? Que a gente tem o curso de Direito tão afastado desses meios tecnológicos, né? E a gente conseguiu trazer aqui. A gente tem a abordagem dos tópicos dentro do tema por meio de textos, né? E vídeos de apoio. E por meio da avaliação da aprendizagem, obviamente, a gente precisa entender para qual rumo estamos seguindo. Então, nós temos os quizzes e o de olho na prova, que são exatamente essas questões OAB, ENAD, concurso público. E nós temos, por fim, o aprofundamento do tema com questões discursivas. Como características da DONS, nós temos diversas, e a gente tem uma integração com os AVAs, os autores da casa lecionando dentro dos vídeos de apoio, conteúdos multiformato, como a gente já viu aqui, textos, questões, animações, conteúdos interativos, que a gente tem inclusive respostas automáticas dentro das nossas questões OAB, ENAD, concurso, alinhamento do projeto pedagógico do curso com as diretrizes curriculares nacionais, alinhando com as competências e habilidades previstas nas DCN, o perfil do egresso também, a metodologia Saraiva, que nós já trouxemos, a atualização e modernização periódica, as metodologias ativas, a qualidade Saraiva, o projeto pedagógico, os requisitos do MEC, né, o regulatório, atendendo o regulatório, e a modularização e personalização desse ensino. E por fim, né, quando uma IES contata a DONS, quais são os benefícios, né? Como essa curadoria é facilitada? Então, nós trouxemos aqui alguns benefícios, né? Nós temos a disponibilização das disciplinas diretamente em seu AVA, orientações de utilização dos conteúdos aos docentes, o treinamento, né, dos docentes, porcentagens pré-definidas de formato de conteúdo, garantindo um ensino coeso e coerente, conteúdos digitais, objetivos e que gerem engajamento, conteúdos multiformato, visando garantir o ensino técnico por meio de aplicações pedagógicas atuais, como aprendizagem significativa e multimídia, conteúdos que facilitam a implementação de metodologias ativas, que atendem às diretrizes curriculares nacionais, uma contínua gestão e organização desses conteúdos, que são diversos, as atualizações semestrais dos conteúdos e o suporte de profissionais especializados. Então, a DONS foi um conteúdo produzido com muita atenção, qualidade e carinho pela Saraiva, exatamente para usufruto e, obviamente, de resultados na qualidade do ensino das instituições. Então, aqui já vi que esgotamos o tempo, né? A gente espera, né, que tenha sido muito produtivo essa hora, né? A gente tenha trazido conteúdos que tenham beneficiado, né, o cotidiano das instituições de ensino. A gente trouxe diversos aspectos, trabalhando desde a importância da curadoria, né, em diversos pontos, regulatório, trazendo também os passos de cada um do design instrucional, né? A gente também trouxe a importância de uma atualização dos conteúdos, na diversificação desses conteúdos. E para fechamento, né, eu gostaria de dar a palavra para o Murilo. Murilo, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar essa apresentação? Luiz, só uma coisa muito rápida, né? A Saraiva, ela tem 104 anos de existência, sempre em apoio, sempre
em parceria com cursos de direito, inclusive com os primeiros 2 cursos de direito do Brasil, desde na Faculdade de Direito de Olinda, que é parte da Federal de Pernambuco, hoje, né, e a Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. São os 2 primeiros cursos de direito do Brasil, né, foram criados, instituídos por Pedro II. Então, há 104 anos, a Saraiva é parceira dos cursos de direito. Não seria agora, né, que os cursos de direito estão com esse baita desafio à frente, que a Saraiva deixaria de ser parceira, né? Então, nós continuamos com os livros impressos, com os livros no formato digital, que compõem as bibliografias, e agora com Dons, que é essa baita inovação em tecnologia educacional para o direito. Obrigado, Murilo. E para fechar, antes de fechar, inclusive, eu gostaria de reiterar um aviso importante para assinar o nosso canal no YouTube. Se você já não fez isso, faça, ative o sininho e a gente vai estar postando conteúdos periodicamente para você conseguir ficar atualizado, como a gente já trouxe aqui. E é com isso a gente encerra a semana do Direito EAD. Esperamos que você tenha curtido bastante, inclusive consulte os nossos materiais que nós enviamos para vocês e também os nossos webinários e lives que a gente já trouxe durante a semana, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até mais.